pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Que Deus nos abençoe com a direção, a iluminação do teu Santo Espírito, para compreendermos esta passagem bíblica, e abençoe o pregador para que esta mensagem seja um meio de graça na vida da igreja nesta noite. Amém? Queridos irmãos, eu tenho observado o quanto nós, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, e especialmente na nossa vida eclesiástica, esses momentos entre crentes, entre cristãos, pouco se ouve falar sobre vida espiritual. Pouco se ouve falar das dificuldades que nos envolvem no dia a dia, que nos envolvem nas nossas batalhas espirituais, no nosso dia a dia, na nossa caminhada da fé cristã, na nossa caminhada como crentes. Nossos encontros, nossas conversas, muitas vezes giram em torno de compartilhamento de necessidades mais voltadas para o que é terreno, para o que é físico, para o que é material. E pouco nós falamos das nossas dificuldades espirituais. Você se lembra da última vez que você esteve participando de uma reunião, que você esteve participando de um grupo, que você esteve presente num momento com o seu familiar mesmo assim, que seja um familiar, mas esteve em contato com o irmão e você disse assim: querido irmão, olha, ore por mim, pela minha vida espiritual, porque eu estou à beira de um colapso, eu estou à beira de um fracasso, eu estou experimentando momentos muito ruins na minha vida cristã. Você se lembra qual foi a última vez que você fez isso? Que você pediu oração para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual? Pare e pense um pouquinho, rapidamente nisso. Meus amados, a palavra de Deus nos instrui a nos aconselharmos mutuamente à luz das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus nos ensina a orar uns pelos outros, para que o Senhor, em tempos de crise, possa nos assistir em nossas fraquezas. A palavra de Deus nos instrui para vivermos em comunhão e compartilhar o dia a dia da nossa vida, perseverando para sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Acredito que, infelizmente, nós temos transformado as crises do nosso tempo, as crises existenciais, as crises da sociedade, as crises do dia a dia, como foco maior das nossas preocupações. E temos transformado essas preocupações também para nós. E assim temos transformado a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, em alguns fracassos, colecionado alguns fracassos, colecionado algumas frustrações, colecionado algumas perdas, colecionado algum esfriamento espiritual. Por isso, muitas vezes, encontramos irmãos que outrora iam bem, como nós cantamos agora há pouco no hino, e que agora andam frios, abatidos, desinteressados,
pouco ocupados com as coisas do Senhor. Amados irmãos, isso deve ocupar nossa primeira fileira de preocupações. Se nós estamos passando por isso, estamos presenciando isso, e o quanto isso pode ser verdade na nossa vida hoje, no tempo presente em que vivemos, o que será da nossa futura geração de crentes? Você é pai, você é mãe, você tem irmão mais novo, você tem sobrinhos mais novos. Você já parou para pensar o que será dessa próxima geração? Como eles serão crentes? Como eles vão guardar a palavra de Deus? Como eles vão perseverar diante do Senhor? Como eles vão realizar os seus cultos? Como eles vão adorar? Como eles serão? Tiago, quando escreve a sua epístola, e eu escolhi o capítulo 4 para refletirmos nessa noite, para observarmos na sua carta, quando ele fala para grupos de crentes, ele está falando para a igreja cristã, ele está falando para pessoas do Senhor que estão enfrentando muitos problemas, que estão enfrentando fracassos, que estão passando por um esfriamento espiritual muito grande. E eu entendo que essas palavras de Tiago têm tudo a ver com a igreja do nosso tempo. Tem a ver conosco hoje. Para termos uma ideia, Tiago descreve na sua epístola que o afastamento, o esfriamento, o desinteresse, o fracasso espiritual daquele grupo era tão grande que ele destaca, por exemplo, os ricos estão na igreja ou estão como crentes, constrangindo e explorando os mais simples, os mais pobres. As igrejas, elas tinham disputas e divisões entre eles, quando pessoas defendiam seus interesses, defendiam suas posições vazias da graça de Deus, vazias de comunhão espiritual, vazias de espiritualidade, mas cheias de suas intenções outras. Pessoas que professavam ser salvas, mas não o demonstravam em suas vidas, que eram do Senhor, que eram salvas em Cristo Jesus. Membros da igreja, nos dias de Tiago, que usavam a liberdade de expressão, através da fala, através das suas atitudes, para destruir os demais. Os cristãos eram soberbos e mundanos, mostra Tiago na sua epístola, e você pode conferir isso depois, lendo toda a epístola de uma vez, que são pouquíssimos capítulos. Eles não estavam vivendo debaixo da graça de Deus. E é isso que Tiago vem chamar de fontes de contendas, fontes de divisões motivadas, causadas pela falta de espiritualidade viva e de um fervor espiritual da igreja, do povo de Deus, como deveria ser. Tiago nos mostra, citando Provérbios, por exemplo, uma palavra de alerta muito importante, quando ele diz, conforme Provérbios 3:34, certamente Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Quando ele cita aqui ao final do texto que nós lemos, Tiago estava afirmando que Deus poderia lhes dar mais graça se eles apenas o buscassem e se eles pedissem de forma sincera e verdadeira. E então ele encheria os crentes da sua multiforme graça, das mais benditas bênçãos espirituais. Por isso eu destaquei os versículos 5 e 6. Ou, supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Deus nos concedeu o Espírito Santo, irmãos, para habitar em nós, habitar conosco, agir em nossa vida, para fazer grandes coisas em nós. A principal delas é manter a chama
da fé, a chama do Espírito, a chama acesa nos corações, para andarmos na presença de Deus como crentes vitoriosos em Cristo, na vida espiritual, não no fracasso, não no esfriamento, não no derrotismo espiritual. Há que se falar hoje e chamar a atenção, por exemplo, quantos crentes hoje creem no poder de Deus para orar e suplicar e clamar da sua graça para restaurar a vida espiritual, como eu acabei de falar. Há de se citar quanto que nós cremos no poder de Deus para Ele operar em nossas vidas e fazer transformações na nossa forma de ser e de viver, onde nós podemos confessar nossos pecados, crendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Há que se falar sobre quantos creem em Deus hoje para entregar a vida, o futuro, o presente, seja em que circunstância estiver vivendo. Há que se falar sobre hoje quantos crentes creem na segunda vinda de Cristo, na volta do Senhor Jesus. Há que se falar hoje o quanto nós estamos preocupados e envolvidos com a obra missionária para a pregação do Evangelho a todas as pessoas. Há que se falar hoje o quanto nós estamos preocupados com o nosso testemunho de vida cristã. Meus amados irmãos, Deus dá graça, maior graça àquele que diz, aquele que professa, aquele que anda na presença de Deus com humildade. Por isso Tiago diz, Deus resiste aos soberbos, e que já estão nos seus fracassos, que já estão nas suas vidas espiritualmente falando, derrotados e perdidos, esfriados. Deus resiste ainda mais, mas Ele dá graça aos humildes que quebrantados confessam, eu preciso de Ti. Eu espero do Senhor na minha vida. Eu me consagro ao Senhor. Meus amados irmãos, a mensagem que eu quero deixar para a igreja nesta noite é sobre esse aviso que Tiago nos dá. Cuidado com os vazios dos seus corações acerca da graça de Deus. Cuidado com os vazios dos corações acerca da graça de Deus. Quando eu digo cuidado, não é simplesmente um alerta, mas faça algo. Cuide. Cuide porque você já está caindo, se é que não caiu. Cuide porque você está vivendo uma vida religiosa talvez, mas uma vida espiritual com fracassos. Cuide. Resolva isso. Como? Com humildade, com sinceridade. Senhor, visita o meu coração, visita a minha alma, visite a minha vida. Senhor, aviva-me, aviva a tua obra, ó Deus. Se você ainda não crê nisso, se você ainda não fez isso, eu quero te deixar aqui 3 importantes posicionamentos necessários a respeito desse aviso de Tiago. Primeiro, meu irmão, saiba que a graça de Deus é um presente que nós não merecemos, que você não merece, mas que você precisa. Se nós não tivermos consciência disto, do que é viver pela graça, o que é receber os recursos de Deus disponíveis para nós, talvez nós estejamos substituindo os recursos de Deus por outros recursos, pressupondo que eles serão suficientes. Seja sincero, meu irmão, minha irmã, ao responder a pergunta que eu te faço hoje. Você está satisfeito com sua vida espiritual? Você está satisfeito com o seu cristianismo? Você está satisfeito com sua fé? Você está satisfeito com a sua operosidade na presença de Deus? Você está satisfeito com o seu serviço na casa do Senhor? Meus irmãos, quando nós falamos da graça de Deus, que é o presente merecido, nós estamos aqui considerando que não somente os pecadores são salvos pela graça, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, mas nós também estamos falando, e Tiago está destacando isso, que os cristãos vivem pela graça, porque é a graça de Deus, ou a graça de Deus, é a única coisa suficiente para todas as nossas necessidades.
A graça de Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Aquele hino que o coral cantou no começo é um dos hinos mais antigos que eu conheço de coral. Desde que eu conheci coral, porque eu fui criado num lugar que não tinha coral, eu não sabia o que era coral, mas quando eu fui para uma igreja que tinha coral, esse foi o hino que eu nunca mais esqueci. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Como poder contá-la? E hoje, nós precisamos voltar a usufruir dessa graça de Deus, que é um presente, é uma dádiva do Senhor para as nossas vidas. Os cristãos, e nós como cristãos, precisamos nos lembrar que a graça pode ser solicitada sem custos, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz e liberou abundantemente a cada um porções sem medidas da sua graça. Foi Ele quem se fez pobre para que pudéssemos receber a riqueza da sua graça, segundo o apóstolo Paulo, também na epístola aos Efésios. Então Tiago escreveu essa epístola, sabendo que a igreja dependia dessas palavras para serem lembrados que eles precisavam das riquezas divinas para serem pessoas bem-sucedidas, humildes, cheias de fé, para serem perseverantes, para serem testemunhas, para servir e amar a Deus com integridade de coração. Sabe, irmão, a maior riqueza que o crente necessita é do trono da graça de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, esse é o lugar que precisamos nos humilhar, confessar os nossos pecados e contar-lhe as nossas necessidades, confiando que Ele responderá. Por isso Tiago diz, Ele dá mais graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Ele dá mais graça, sempre, mesmo não merecendo. Ele dá. Deus é rico em graça. Lembre-se, graça é favorecimento divino, sem mérito humano. Por isso, Ele é o Senhor da graça, Ele é o Deus da graça. E quando nós nos sujeitamos a Ele, Ele nos dá vitórias, Ele nos dá conquistas, Ele aviva o nosso coração, Ele aviva a nossa alma, Ele aviva a nossa espiritualidade. Chegai-vos a Deus, diz Tiago, e Ele se chegará a vós outros. Chegai-vos a Deus, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago está falando da dispensação da sua graça na nossa vida. Desse modo, meus amados, a segunda questão que eu quero destacar do texto, além do Senhor ser o Deus da graça, rico em graça, e estar disponibilizando graça, estar oferecendo da sua graça, nesse aviso que Tiago diz, ele também nos faz lembrar que a graça, além de ser imerecida, ela é inesgotável. O fracasso espiritual que muitos estão passando, as frustrações, o derrotismo, a frieza espiritual, deve ser encarada como algo que precisa ser solucionado. Deve ser encarado como algo que precisa ser resolvido, deve ser buscado junto de Deus a solução imediata para isto. Deus tem nos oferecido a plenitude da sua graça. O evangelista João, no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Temos recebido. E se não temos recebido, é porque nós não estamos buscando. A graça de Deus é oferecida mesmo sem merecimento, mas nós precisamos saber
que o tempo presente, e esta mensagem de Tiago, ela é atual e necessária, ela é importante, porque nesse momento nós precisamos lembrar que a graça do Senhor é inesgotável, Ele é rico em graça. Em sua carta aos Efésios, como nós já citamos, mais um pouco mais, o apóstolo Paulo ele fala especificamente sobre a riqueza da sua graça, como Efésios 1, 7 e 2, versículo também, o número 7, que simplesmente significa que há graça suficiente para todos, independente de quais as necessidades possam ser. Há graça suficiente para todos. Às vezes nós nos sentimos tão fracassados que nós falamos assim: estou sem vontade de orar, estou sem vontade de ler a Bíblia, estou sem vontade de ir ao culto, estou sem vontade. Isso mostra a inapetência espiritual, mas mostra também o abismo em que tal irmão ou tal irmã diz isto se encontra. Então eu digo, conforme a palavra de Deus nos mostra nessa noite, é exatamente nesse momento que nós precisamos alargar o nosso coração e a nossa mente para buscarmos a graça de Deus. É aí que é a hora de orar, é aí que é a hora de cultuar, é aí que é a hora de cantar, é aí que é a hora de buscar ao Senhor, é aí que é a hora de dobrar os joelhos, é aí que é a hora de clamar, é aí que é o momento de se postar diante de Deus. E Tiago diz: faça isso com humildade. Com humildade. Se nosso tempo tem sido marcado por grandes preocupações existenciais e frustrações, questões políticas, sociais, essas coisas todas doidas que tem por aí, nós devíamos dar um tempo para essas coisas e nos preocuparmos mais com as coisas do Senhor, as coisas espirituais. O número excessivo de cristãos professos talvez seja como o povo judeu no tempo do profeta Jeremias. E vale lembrar que Jeremias era um profeta do avivamento espiritual. Aquelas pessoas do tempo de Jeremias tinham abandonado o Senhor, o manancial de águas vivas, e estavam cavando cisternas rotas que não retêm águas. E você pode conferir esse diagnóstico espiritual de Israel em Jeremias 1, versículo 13. Isto é, aquele povo, eles acreditavam que dependiam unicamente de sua própria força, dos seus recursos pessoais, de suas habilidades, ignorando a riqueza da graça de Deus, da abundante graça de Deus. Conforme o apóstolo Paulo escreveu na primeira epístola, capítulo 15, versículo 10, o testemunho dele é algo vibrante e importante para nós hoje, quando diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a graça de Deus comigo, ainda que eu seja um grande trabalhador, um apóstolo que tem entregado a vida para servir o Senhor, é a graça de Deus que opera na minha vida. É essa graça que jamais acaba. Meu irmão, você está se sentindo problemático na vida espiritual, fracassado, etc. e tal? Eu quero lhe dizer hoje: curve-se diante de Deus e receba da sua graça, porque ela não se esgotou para ti. Ela não se limitou a ponto de Deus não derramar graça a você. Por último, Tiago nos mostra que essa graça que Deus nos dá sem merecimento, essa graça que é inesgotável, Tiago nos mostra que a graça de Deus é um elemento essencial para a fé cristã, é um elemento essencial para se viver na fé, é um elemento essencial para se viver a vida cristã, para se viver a vida cristã. Ser cristão é saber que não se pode ficar sem a graça de Deus. Ser cristão começa por aqui: sem Deus eu nada sou, sem Jesus eu nada posso.
E não fazer isso como que se fosse uma vítima do mundo, não fazer isso como se fosse uma vítima do pecado, mas fazer isso como que quem quer receber de Deus poder para viver a vida cristã. Tiago vem dizer aqui, lembrando assim, olha, você supõe que o que está escrito na Bíblia é inútil? Olha o versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Esse ciúme aqui quer dizer assim, o Espírito Santo está pronto, o Espírito Santo está na nossa vida, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, mas nós queremos dele. E ele se preocupa. E ele sofre, porque nós o desprezamos. Amados irmãos, sem fé, aliás, sem fé é impossível agradar a Deus, sim, mas sem a graça de Deus nós nunca teremos essa fé que agrada a Deus. Sem a graça nós nunca conseguiremos viver uma vida cristã expoente. Mais uma vez eu cito as referências bíblicas, como a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, quando diz que o Deus de toda graça está junto de nós, está conosco, e Ele quer nos sustentar. Quer seja a graça salvífica, como diz Paulo também em Efésios 2, a graça santificadora, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 17, a graça sofredora, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, ou qualquer das outras graças disponíveis junto do trono de Deus, é a graça que nós precisamos para sermos sustentados na fé. Hoje é tempo de sermos transformados do fracasso, do esfriamento, da falta de fervor espiritual, tomando posse da graça de Deus, para avivar a nossa fé, para avivar a nossa espiritualidade, para crescer como crentes. Por isso a Bíblia diz que a palavra da graça do Senhor é revelada a nós. As Escrituras em Atos 20, versículo 32 fala isso. A graça é revelada a nós. O Espírito Santo é o Espírito da graça. E nos concede aquilo que precisamos, quando precisamos. Mas nós queremos. Eu quero citar o exemplo de Paulo e Silas. Eles estavam na prisão em Filipos, em grilhões, e Deus lhes deu a graça de cantar. E eles cantando testemunharam a outras pessoas que estavam lá. E com esse testemunho, quando eles cantavam, mesmo em sofrimento, eles levaram o carcereiro de Filipos e sua família para Cristo. Eles levaram pessoas a Cristo. Entende agora o que é graça que nós tanto precisamos? Entende agora qual é o único poder que pode transformar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã? Entende agora o que é a graça de Deus? Desde que eu era criança, eu via, lá na minha cidade do interior de Minas Gerais, umas faixinhas pequenas assim, dizendo a determinada suposta divindade, a determinado santo, uma frase assim: santo tal, que eu não vou citar o nome dele aqui, obrigado pela graça recebida. Você já viu essa faixa por aí? E geralmente as pessoas estão agradecendo, porque melhorar de vida, a saúde foi recuperada, um novo emprego, a crise familiar foi resolvida. E é uma lista de dificuldades que as pessoas têm elencado
elencadas nas suas vidas, seus clamores, nas suas preocupações, porque as preocupações delas estão aqui no reino e no mundo terreno. Talvez os crentes de hoje estejam parecidos, ou sejam parecidos com aqueles. Obrigado pela saúde, obrigado pela graça recebida. Sim, obrigado, Senhor, obrigado, aleluia. Mas a maior graça que nós precisamos buscar de Deus é o nosso avivamento espiritual. E eu gostaria que você saísse daqui hoje comprometido, com um quebrantamento no seu coração, com a convicção da sua alma, sendo sincero e humilde e verdadeiro, para pedir a Deus graça sobre graça, para a sua vida espiritual ser marcada por algo maravilhoso da parte de Deus. Algo grande, muito maior do que as coisas desse mundo. É o que Tiago está nos dizendo aqui. Qual é a origem das contendas? E contenda aqui, Tiago está falando principalmente dos fracassos espirituais, da falência, das perdas. Tiago está falando aqui que muitas vezes a nossa infidelidade tem nos feito pessoas infiéis. Pedimos e não recebemos, buscamos prazeres, cobiçamos e nada temos. Somos invejosos, às vezes até assassinos, diz aqui, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu gostaria agora de convidar você a fazer uma oração, né, diante de Deus. Curva a sua fronte. Senhor, aviva a nossa fé. Aviva, ó Deus, a nossa espiritualidade. Nós confessamos, ó Deus, que temos buscado muito pouco de Ti. E temos nos ocupado com outras preocupações, outros afazeres. Corrido, ó Deus, muitas vezes para a inimizade contigo. Ó Senhor Deus, faça-nos sermos amigos hoje de Ti. E construirmos uma nova amizade, um novo relacionamento. A começar, ó Deus, pela presença e ação poderosa da Tua graça em nossa vida. E entendermos que a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, depende da Tua graça, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu repreendo aqui, e nós repreendemos toda a forma enganosa de se viver a vida cristã. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós, a mover nossos corações e a fazer uma grande obra. Aqueça, ó Deus, os corações. Desperte, ó Deus, a nossa vida espiritual, ó Pai. Levanta aquele que está dormindo, acorde, ó Pai. Desperta dentre os mortos, ilumine os nossos corações, mentes, a nossa alma. Seja sobre nós, ó Deus, as porções da Tua graça. Nós te pedimos e clamamos isso em nome de Jesus. Amém.